RCP Notícias. Já ouvimos o sinal horário das 7 da manhã em Cabo Verde. É tempo para o primeiro jornal, a começar com os títulos. Sessão plenária da Assembleia Nacional, a última deste ano, começa hoje com o PCFR do pessoal docente em agenda. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso, pede ao governo para arrepiar caminho. O PICV promete voto contra. O presidente da Assembleia Nacional aconselha que a classe política deve fazer uma leitura aprofundada dos resultados do inquérito sobre a qualidade da democracia e da governação, resultados apresentados ontem. A cidade da Praia acolhe a 10ª Conferência Estatística da CPLP, com o chapéu, o uso das TIC e da inteligência artificial na produção de estatísticas de qualidade. O Conselho Nacional de Imigração reúne-se na cidade de Assomada. O objetivo do encontro é seguir a implementação do 3º Plano de Ação para a Imigração. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aconselha uma transição inclusiva na Síria. Já de seguida, o desenvolvimento deste primeiro jornal com Júlio Vera Cruz Martins, técnica do Mário Fernandes. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O número de vítimas mortais no norte de Moçambique devido à ação do ciclone Chido aumenta para 34. O principal ponto de entrada, Mecufi, primeiro distrito afetado pelo Chido, está com destruição quase total. É uma informação veiculada esta manhã pelo digital A Carta. O governo de Moçambique, em comunicado ontem apresentado pelo Ministro da Justiça, faz saber que a dívida por conta das horas extraordinárias nos sectores da saúde e da educação referentes aos anos de 2023 e 2024 ficam agora para o próximo governo. Uma declaração em conferência de imprensa concedida ontem no fim da 37ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, o porta-voz do governo, o vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Filemão Suazi, garante que mais de metade do valor da dívida vai ser pago apenas em 2025. São montantes que ultrapassam 4 milhões de meticais apurados pelo próprio governo. A sessão plenária da Assembleia Nacional, a última deste ano, começa hoje com 2 iniciativas novas em agenda. A proposta de lei que aprova o PCFR do pessoal docente e uma outra que altera a lei de bases do sistema elétrico e que cria uma renda especial que as empresas de eletricidade devem pagar como contrapartida do direito de passagem nos territórios e espaços aéreos dos municípios por miúdos. A renda é depois repartida pelos municípios, que passam a assumir a iluminação pública. Relativamente a esta proposta de lei, há consenso. A proposta deve ser aprovada na generalidade por unanimidade. O plano de carreiras, funções e remunerações do pessoal docente é tudo menos consensual. O líder parlamentar do PICV anuncia votos contra. Além de entendimento diferente em várias matérias da especialidade, João Batista Pereira esclarece que a posição do PICV tem motivação de natureza política. O governo, para já, falhou todos os prazos em relação à aprovação do PCFR das carreiras especiais. A Lei de Bases do Emprego Público, que foi aprovado, portanto, em 2023, estabeleceu, no seu artigo 208, um prazo, um timing para a regulamentação da Lei de Bases. Nomeadamente, diz que o PCFR dos funcionários da carreira de regime geral deve ser publicado até 180 dias após a publicação da Lei de Bases. Este prazo foi cumprido. Na verdade, o Governo, a 24 de janeiro, publicou o Decreto-Lei 4 de 2024, que faz esta regulamentação. O mesmo artigo 208 da Lei de Bases diz que 180 dias após a aprovação
do PCFR, dos funcionários da carreira do regime geral, o Governo deverá aprovar os PCCS das carreiras especiais. Ou seja, estamos a falar do incumprimento grosseiro. As contas de João Batista Pereira dizem que os PCFR das carreiras especiais deveriam ter sido aprovados até agosto passado. E o caso do professorado é sintomático, porque o Governo esticou a corda ao limite, chegou justamente a mês de julho, aprovou um decreto-lei a revelia da classe representativa dos professores, este diploma que acabou por ser vetado pelo Presidente da República, e o Governo, neste momento, adota uma atitude a todos os títulos condenáveis. Porque o Governo poderia perfeitamente voltar atrás, renegociar aspectos que foram identificados, portanto, pelo Presidente da República no seu veto e voltar novamente a remeter o diploma para a promulgação. Ou não fazendo isso, poderia o Governo apresentar ao Parlamento uma proposta de alteração do artigo 208 da Lei de Bases, no sentido de prorrogar o prazo de regulamentação, porque não conseguiu fazer a regulamentação no prazo que inicialmente estipulou. Mas o que é que faz, neste caso? Traz ao Parlamento esta proposta de lei, que é justamente uma estratégia de confrontação com o Presidente da República. E confrontação porque, em caso de um segundo veto do Presidente da República, o diploma volta ao Parlamento para confirmação e aí a promulgação é obrigatória. O líder parlamentar do MPD considera que o PCFR do pessoal docente é um bom instrumento e promete um debate em busca de consenso para a melhoria do diploma. Celso Ribeiro faz notar que levar o PCFR ao Parlamento depois do veto presidencial é um processo normal, longe de uma atitude de prepotência. Convém aqui fazer uma referência que o veto foi político, mesmo frisou, e o Governo teve a amabilidade de responder aos questionamentos do Sr. Presidente da República, que não apresentou nenhuma ilegalidade, convém também aqui dizer, e dizer que não houve abertura para o debate, nós não consideramos. E até, como eu disse na minha intervenção inicial, nós estamos abertos para o debate. Fechar a porta antes de se iniciar o processo, aí sim é que eu acho que é prepotência e não respeitar o processo de aprovação de qualquer documento. Nós ainda estamos no processo inicial. Claro, o documento já existia, mas foi feito em sintonia com os sindicatos. Portanto, nós não consideramos que este documento é uma afronta à classe do professor, que tem processos para ser melhorado. Existe essa abertura e nós temos essa abertura para o fazer durante o debate. Celso Ribeiro defende que os deputados devem estar agora focados no essencial e analisar ao detalhe o PCFR do pessoal docente. O presidente do Sindicato Nacional de Professores continua a reivindicar que a revisão do Estatuto é a via mais correta. Jorge Cardoso alerta que o PCFR do pessoal docente, agora submetido ao Parlamento, está longe de dar satisfação aos professores, mesmo sob a capa que integra o regime especial da administração pública. Isso é tentar ludibriar a opinião pública e até a classe docente no seu todo. O que é que os professores terão que continuar a ter, ou o governo queira ou não, é continuar com o seu estatuto. Não é dizer que a classe docente é uma classe especial, e no texto é tratar os professores como agentes normais da administração pública. Portanto, isso é falso, não satisfaz, e o governo deve arrepiar caminho. O SINDEP indica que a fórmula adotada pelo Governo retira um direito adquirido com o Estatuto dos Professores, que é a estabilidade na carreira, em vez da colocação a belo prazer do Ministério da Educação. O que é que propõe? É que o professor passe a ser professor cabo-verdiano. Hoje eu estou na praia, amanhã eu posso estar em Santo Antão. Não. Isso não é aceitável. Porque a transferência é por opção. E o governo quer colocar os professores à mercê da sua vontade. Não gosto disso, eu vou-lhe fazer a transferência como fizeram na DAC 91. Eu posso lhe mandar aonde eu quiser. Isso é uma aberração. Jorge Cardoso lembra que ainda falta liquidar os subsídios devidos pela não redução da carga horária, que ultrapassam as contas do Governo, nos termos que constam do despacho conjunto do Vice-Primeiro-Ministro, da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e do Ministro da Educação, publicado no Boletim Oficial de 20 de setembro passado.
O presidente da Assembleia Nacional aconselha que a classe política deve fazer uma leitura aprofundada dos resultados do inquérito sobre a qualidade da democracia e da governação em Cabo Verde. Austelino Correia assinala que está satisfeito com a redução da percentagem dos cabo-verdianos que ligam o Parlamento à corrupção de 24% em 2022 para 21% agora. A minha primeira impressão é que os estudos vieram em boa hora, são bons, são elementos que devem servir de base para que os políticos analisem com os pés fincados no chão a realidade do país. Uma coisa é o que os políticos pensam, coisa diferente é aquilo que as pessoas, os cidadãos, percepcionam no dia a dia, de maneira que a minha primeira posição é que os políticos tenham de vir a conta esses dados, analisem os dados com imparcialidade, com objetividade, com racionalidade, para podermos melhorar a percepção dos cabo-verdianos em relação à política. Outro aspecto importante, para mim, é o facto de a maioria dos cabo-verdianos preferirem a democracia às outras formas de governo, ou a outras formas aqui do sistema político cabo-verdiano. Eu estou um pouco satisfeito porque a percepção em relação à Assembleia Nacional melhorou um bocadinho. Estamos muito aquém do desejado. Austelino Correia apela os deputados a mais produtividade em prol da melhoria da imagem do Parlamento. Para estarmos à altura daquilo que os cabo-verdianos esperam do nosso Parlamento, para centrarmos o debate político nas políticas, nas ideias, nos projetos e deixarmos de fulanização do debate político, do assassinato do caráter. É preciso um debate com elevação, com nível, com decência, para que possamos, de facto, servir muito bem o nosso país. São declarações do presidente da Assembleia ontem, à margem da cerimónia da entrega das insígnias do primeiro grau da Ordem Amílcar Cabral a Jorge Carlos Fonseca, enquanto Presidente da República entre 2011 e 2021. A reportagem tem a assinatura do jornalista Eugênio Teixeira. Numa cerimónia presenciada pelos membros da mesa da Assembleia Nacional, líderes parlamentares e familiares, o líder do Parlamento, Austelino Correia, deu as necessárias explicações sobre o primeiro ato da entrega de insígnias da Ordem Amílcar Cabral ao antigo Presidente da República, neste caso a Jorge Carlos Almeida Fonseca. Nos termos do artigo 5º da Lei número 37/3-88, terminadas as funções para que foi eleito, o Presidente da República cessante será inscrito independentemente de agraciamento e precedendo a aprovação da Assembleia Nacional no quadro da Ordem Amílcar Cabral, ficando com direito ao uso do correspondente colar e placa, nos termos da respectiva lei. O ato de aprovação previsto no número anterior assume a forma de resolução. Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, durante a cerimónia da insígnia da Ordem Amílcar Cabral, entrega ao antigo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que destacou a importância do ato e aproveitou para exortar a uma maior cultura no relacionamento institucional e respeito pelos símbolos da República e órgãos de soberania. Esta distinção, que ela é realmente, as insígnias da Ordem Amílcar Cabral, naturalmente que as recebo com muito gosto, com muita satisfação e honra, e procurando que, durante o tempo de vida que me restar, possa ser merecedor desta distinção. Este evento também, para mim, representa a concretização feliz e bem-vinda de uma atitude de respeito e de cultura institucional. Devo confessar-vos que me tem parecido que o país, ele todo, tenha tido um déficit visível de cultura institucional. A democracia, como sistema de governo, como regime político, como sistema político, como vivência coletiva, deve coabitar saudavelmente com atitudes, comportamentos que obedeçam à ética republicana e a regras, a procedimentos que têm a ver com o respeito e a afirmação das instituições. Os reparos do antigo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, momentos após ter recebido a insígnia da Ordem Amílcar Cabral, num ato presidido pelo Presidente do Parlamento, Austelino Correia. A cidade da Praia acolhe a 10ª Conferência Estatística da CPLP sob o tema Chapéu, o uso das TIC e da inteligência artificial na produção de estatísticas de qualidade. O presidente do INE, João Cardoso, afirma que a regulamentação do uso da inteligência artificial é, aliás, o maior desafio dos institutos, todos eles de estatísticas da CPLP. Jornalista Ailson Martins.
O presidente do Instituto Nacional de Estatística sublinha que a tónica será colocada no melhoramento da produção de estatísticas nos países da CPLP com o uso da inteligência artificial. Desde a recolha, passando pelo processamento dos dados até a disseminação. No fundo, vamos repor a tónica na utilização das TICs e inteligência artificial na produção de dados de qualidade. Este vai ser, aliás, o assunto que vamos abordar nesta conferência. A inteligência artificial, se for bem utilizada, pode facilitar o trabalho de produção de estatísticas. A regulamentação do uso da inteligência artificial é apontada por João Cardoso como o maior desafio dos institutos de estatística dos países da CPLP. Seguramente temos de alterar a lei para podermos dar resposta, porque a inteligência artificial é uma espada de dois gumes. Tem a parte boa e tem a parte má. Se for mal utilizada, pode levar a resultados não satisfatórios. Portanto, o desafio que temos no CPLP, no nosso sistema estatístico da CPLP, é, no fundo, regulamentar a inteligência artificial para que possa trazer bons resultados. Sabemos que pode-se utilizar de forma deturpada a inteligência artificial, por isso que a tónica tem de ser posta na questão da regulamentação. João Cardoso também manifesta a necessidade de formação para os técnicos dos INES da CPLP, de modo a estarem preparados para o uso da inteligência artificial. Temos de trabalhar conjuntamente e todos os INES da CPLP, trabalharmos num programa conjunto de capacitação para que os nossos técnicos futuramente possam enfrentar da melhor forma o futuro onde temos como escapar. Teremos que passa seguramente pelas tecnologias de informação e comunicação e pela utilização da inteligência artificial. Portanto, a capacitação é fundamental. Portanto, quando falo em perspectiva ao futuro, é preparar-nos também e preparar os nossos técnicos para bem enfrentar. Que fazem parte do Conselho. O propósito é avaliar as políticas migratórias de Cabo Verde, inclusive fazer o estado de seguimento, o estado de implementação. Ernestina Lopes, do terceiro plano de ação para a imigração. No último encontro, a 14ª reunião, conforme recorda a Presidente da Alta Autoridade para a Imigração, Carmen Barros, o Conselho validou o terceiro plano de ação aprovado pelo Conselho de Ministros. Para esta reunião, o ponto substantivo da agenda é efetivamente o seguimento da implementação do terceiro plano de ação, que tem o seu período de execução de 2023 a 2025, mas a reunião ela é também voltada para se vincar e para assinalar o Dia Internacional dos Migrantes e das Migrações este ano. Esta efeméride tem como lema as contribuições dos trabalhadores migrantes em todo o mundo. Então, esta 15ª reunião do Conselho tem esse objetivo de cumprir daquilo que já está a sua atribuição, que é monitorizar e seguir o terceiro plano de ação. Durante a reunião será feita uma retrospectiva das atividades programadas no plano, implementadas até ao momento e que se dividem em 4 eixos importantes. Nós temos 4 áreas de intervenção no plano. Temos a área do reforço institucional, que toca o quê? Toca a realização de estudos, o aprofundamento do conhecimento relativamente ao fenómeno migratório, melhorar a qualidade de dados que tem a ver com a imigração, mas a grande substância do plano em termos de áreas de intervenção está ligada à vertente laboral da imigração e também a integração e participação social. Mas também há a questão da migração regular, que é muito ligada à migração laboral, e o reforço institucional. Então, nós estaremos a fazer o balanço, sendo certo que é da partilha daquilo que se conseguiu fazer. O Ministro de Estado, Família, Inclusão e Desenvolvimento Social é quem irá presidir esta reunião do Conselho Nacional da Imigração, que prometemos continuar a acompanhar durante os próximos informativos. Comunicação em transformação, desafios e oportunidades na era digital é o
título, o chapéu de uma conferência promovida pela administração da Rádio Televisão Cabo-Verdiana, o papel dos média na era de desinformação, desafios e soluções, em que justamente o jornalista Carlos Santos, o pivô deste Bom Dia Cabo Verde, vai falar sobre vários itens, e também Alfredo Pereira, professor e ainda membro da Autoridade Reguladora da Comunicação Social. A transformação digital na comunicação, como a tecnologia redefine os mídia, com moderação de Marco Rocha. Vai intervir o presidente do Conselho de Administração da TVA, Saulo Monteiro, Sofia Silva, engenheira, especialista em tecnologias de comunicação, e um último tema, inclusão e diversidade nos meios de comunicação, construindo narrativas representativas. Margarida Fontes, também jornalista e que já foi membro do Conselho de Administração, tal como Sofia Silva, Conselho de Administração da RTC, e a presidenta da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania. Tudo esta manhã, daqui a pouco, a partir das 9. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pede um processo político inclusivo e liderado pela Síria. A orientação resulta da reunião que teve lugar ontem à noite na sede das Nações Unidas. Hoje, o New York Times, o Financial Times, vem dizer que o antigo presidente sírio Bashar al-Assad, entre 2018 e 2019, enviou 250 milhões de dólares em dinheiro para Moscovo. As entregas foram feitas a bancos russos sob sanção dos Estados Unidos. Bashar al-Assad, deposto há cerca de 2 semanas, reafirma o Financial Times que alega registros que indicam que o Banco Central da Síria facilitou as transferências em dinheiro ao vivo via aeroporto de Vnukovo, em Moscovo, para a Russian Financial Corporation Bank, controlada por uma empresa estatal de exportação de armas. As transferências ocorreram durante um período crítico, quando a assistência militar russa foi fundamental para estabilizar o regime de Bashar al-Assad e controlar as forças rebeldes na Síria, que acabam por tomar o poder há pouco mais de uma semana, há cerca de 2 semanas. É o fim de linha neste Orlando Lima, neste primeiro jornal. Vamos logo dizendo que a partir das 7h40 poderá acompanhar o olhar do presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso, justamente sobre a questão PCFR do pessoal docente, que vai estar em debate na Generalidade, na Assembleia Nacional, que começa daqui a pouco, às 9. O PCB vai votar contra. Jorge Cardoso, eu dizia que vai ser a questão no outro olhar. Jorge Cardoso pede ao governo para arrepiar caminho. Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, aconselha que a classe política deve fazer uma leitura aprofundada dos resultados do inquérito sobre a qualidade da democracia e da governação em Cabo Verde, apresentados ontem na Praia, que acolhe a 10ª Conferência Estatística da CPLP, que vai decorrer sob o tema o uso das TIC e da inteligência artificial na produção de estatísticas de qualidade. E também reúne-se a partir de hoje o Conselho Nacional de Imigração. Uma das questões em pauta é a implementação do 3º Plano de Ação para a Imigração. O número de vítimas comunicado ontem, um comunicado saído do Conselho de Ministros, a dizer que as dívidas ao pessoal da saúde e ao pessoal da educação, por conta das horas extraordinárias de 2023 e 2024, ficam agora, a maior parte dessa dívida, que ultrapassa 4 milhões de meticais, fica por conta do próximo governo. Segunda-feira que vem, o Conselho Constitucional dá o veredicto
certo, afinal, quem venceu as eleições ou se elas irão ser anuladas. Júlio Vera Cruz Martins com o primeiro jornal aqui nas antenas da sua rádio.